A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. A sua família é o maior tesouro que você possui. Você é um homem rico, riquíssimo. Você é uma mulher riquíssima se você tem uma família plantada sobre a rocha que é Deus. Se você tem os seus filhos ao redor da sua mesa. E se você está preparando a sua descendência para ser uma bênção na terra. O programa de hoje vai versar sobre este assunto fundamental, a família. E eu espero que a mensagem de hoje possa mexer com a sua alma, possa tocar o seu coração e possa abençoar profundamente a sua casa. Chame um amigo, chame a sua família e receba da parte de Deus a mensagem que Ele preparou para o seu coração. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. Bem, querido amigo telespectador, é com alegria que temos aqui o reverendo Gilmar Cerqueira, pastor presbiteriano e diretor executivo da Missão Servir, uma missão que tem trabalhado no semiárido baiano. Seja bem-vindo, reverendo. Obrigado. Reverendo, nós estamos nesse contexto do mês de maio, estamos tratando a questão da família. E nós queremos começar essa nossa entrevista perguntando por que investir na família? Veja bem, a família foi instituída por Deus para o bem-estar do indivíduo e, consequentemente, da sociedade. A família, na família que nós temos as nossas primeiras experiências, recebemos os valores, os princípios que formam, assim, o nosso caráter. E vivemos dias em que a família está sendo como que implodida por pressões externas das demais variadas possíveis. Por isso mesmo entendemos a importância e a necessidade urgente de se investir na família. Reverendo Gilmar, qual a importância da família na saúde emocional do indivíduo nos dias atuais? Veja bem, nós vivemos dias em que as pessoas estão tendo experiências muito negativas, tendo experiências com a depressão, principalmente, tem sido muito comum, estresse e outros problemas emocionais, problemas psicossomáticos. Entendemos que as pressões externas, profissionais e tantas outras, estão, com certeza, causando esse tipo de problema. Todavia, entendemos que os problemas familiares são os que mais interferem no bem-estar, da saúde emocional do indivíduo. E, consequentemente, se ele estiver bem, a tendência é ele se relacionar bem com os outros grupos da sociedade. O que fazer para fortalecer a família diante de toda essa avalanche que a cada dia tem assacado contra a família? Primeiro, programas como este, em que devemos tratar essa questão prioritariamente. Bom que a televisão pudesse dispor de outros programas que valorizassem a família. Também programas sociais, em que os pais pudessem interagir com os filhos. E por que não pensarmos na educação, um programa, um projeto de educação com uma equipe interdisciplinar que possa intermediar, possa fazer o link entre escola e família, favorecendo assim uma ação integral na família. Certamente a família seria fortalecida com profissionais atuando nesta área. Eu queria encerrar essa nossa entrevista que o senhor deixasse uma mensagem às famílias brasileiras que agora assistem o Verdade e Vida, e assim nós estamos encerrando a nossa entrevista. Estando bem em família, temos tudo para estar bem na sociedade. Então, quero deixar essa mensagem a você, querido ouvinte. Procure valorizar o máximo a sua família. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor.
Nós estamos ainda no mês da família, o mês de maio, e eu quero mais uma vez partilhar com você uma mensagem sobre a família. E a mensagem de hoje vai versar sobre o Salmo 127 e Salmo 128, quando nós vamos tratar sobre as fases da família. Esses dois salmos falam de 4 fases importantíssimas da família. Você, certamente, está numa ou noutra dessas fases. E nós vamos olhar como nós podemos passar por essas fases de maneira segura, de maneira feliz, de maneira bem-aventurada. A primeira fase da vida familiar é a fase do casamento. É a fase em que você toma a decisão de deixar pai e mãe, de unir-se à sua mulher, de constituir um lar, de formar uma nova família. E o Salmo diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados, Deus os dá enquanto dormem. Veja você, o casamento precisa começar sendo construído sobre o alicerce certo, que é Deus. Hoje, muitas vezes, as pessoas se preparam para tudo na vida, mas não se preparam para o casamento. Ou se preparam apenas em outras áreas, por exemplo, em ter um apartamento, em ter um carro, em ter um bom emprego, em ter estabilidade econômica. Isso é importante, isso é bom, isso é extremamente necessário, mas a maior necessidade de uma família é de construir esta relação sobre a rocha, que é Deus. Deus precisa ser o fundamento, o arquiteto, o protetor, o provedor e o galardoador da família. Construir um casamento, estabelecer uma família, sem levar em conta a necessidade de colocar Deus em primeiro lugar, é construir por desastre, é construir sobre areia. Na verdade, muitos casais que vão com romantismo, com idealismo para o altar, daqui a pouco estão machucados, traumatizados, feridos e estão se separando nas barras de um tribunal, deixando para trás um rastro doloroso de traumas, de feridas, de mágoas, de ressentimentos, deixando os filhos à mercê, entregues à correnteza do tempo. E tantas vezes as maiores vítimas de uma separação não são os cônjuges que se separam, mas são os filhos. Então, construa o seu casamento sobre este alicerce que é Deus. Não corra desesperadamente atrás de coisas. Não fique fissurado na busca do ter. Coloque Deus em primeiro lugar, busque o reino de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas vão ser acrescentadas a você. Há uma segunda fase importantíssima. Olha comigo aqui no Salmo 127, quando diz o seguinte: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. E diz mais: feliz o homem que enche deles a sua aljava. Esta é a fase dos filhos pequenos. Esta é a fase da chegada dos filhos da família. E é interessante que o salmista compara os filhos como flechas na mão do guerreiro. O que isso significa? É interessante essa figura, porque a ideia da flecha nos sugere 3 lições. Primeiro, a flecha inicialmente é usada pelo guerreiro, nas costas do guerreiro. Seus filhos, você os cria, você os educa, você os sustenta, você os protege, você os carrega nos braços, no coração e no bolso. Eles são totalmente dependentes de você. São como a flecha nas costas do guerreiro. Segundo lugar, nenhum guerreiro usa uma flecha para mantê-la sempre consigo. O projeto do guerreiro é lançar a flecha para longe, para longe.
Você não cria os seus filhos para você mesmo. Você não educa os seus filhos para ficar à sua beira, à sua volta. Você prepara os seus filhos para a vida. Eles são como flechas nas mãos do guerreiro. Eles são lançados para longe, para os projetos de Deus, para os alvos estabelecidos por Deus. Mas em terceiro lugar, nenhum guerreiro desperdiça suas flechas. Ele não joga suas flechas a esmo, ao vento, ao léu. Um guerreiro atira as flechas num alvo específico, num alvo definido. É assim que você faz com seus filhos. Você prepara os seus filhos e lança os seus filhos para realizarem os sonhos de Deus, os projetos de Deus, para alvos definidos e específicos da vida. Que coisa maravilhosa é essa? Note você que este homem que prepara os seus filhos, que cria os seus filhos, que educa os seus filhos, este homem, ele é mais forte. Ele tem condições de enfrentar as guerras, enfrentar os inimigos, enfrentar os ataques, enfrentar as conspirações da vida. Este homem, diz o Salmo aqui, ele é feliz. E ele não vai ser envergonhado quando ele pleitear com os inimigos à porta. Invista então nos seus filhos. Se você está nesta fase da vida, dos seus filhos pequenos, dos seus filhos sendo educados, sendo treinados, sendo preparados para a vida, entenda isso, você é um guerreiro e os seus filhos são flechas nas suas mãos. Dê a direção certa para eles. Norteie diante de balizas claras a vida de seus filhos. Mas vem a terceira fase. E a terceira fase está aqui no capítulo 128, ou melhor, no Salmo 128. E esse salmo diz assim: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa é como a videira frutífera e os teus filhos como rebentos da oliveira à volta da tua mesa. Olha bem aqui. A família unida, a família reunida, a família ao redor de uma mesa. Aqui está a esposa, aqui estão os filhos. A alegria, a comunhão, a comunicação, a harmonia nesta casa. Por que a harmonia? Porque este homem temeu a Deus, andou nos caminhos de Deus. Note aqui, este homem não viveu desesperadamente atrás de granjear riquezas, burlando as leis, corrompendo, sendo corrompido, passando a perna nos outros, sendo espertalhão, granjeando o seu dinheiro, a sua riqueza, de maneira ilegal, de maneira ilícita. Não. Diz o texto aqui que ele come do trabalho das suas mãos. E ele é feliz. Deixa eu dizer uma coisa para você. As famílias mais felizes não são aquelas que mais têm, são aquelas onde há mais comunhão, comunicação e harmonia. Há poucos dias, ouvindo um dos deputados de Brasília falando sobre estas questões aí, as questões da corrupção, das CPIs, que destamparam o fosso, onde tanta coisa suja saiu, que envergonhou a nação brasileira, disse que nunca viu uma família unida em torno de dinheiro. Nunca vi uma família unida na hora de distribuição da herança. O dinheiro muitas vezes separa, divide, traumatiza. As famílias mais felizes são aquelas que muitas vezes se assentam ao redor de uma mesa para comer arroz com feijão. Alguém já disse que as pessoas mais felizes são aquelas que chegam em casa suadas, cheirando graxa, mas que encontra um sorriso, um abraço, um beijo, uma harmonia, uma paz dentro da família. Esta é a fase dos filhos criados, dos filhos crescidos, dos filhos que valorizam os pais, dos filhos que estão encantados com os pais, dos filhos que são a alegria e a coroa dos pais. Invista nos seus filhos, invista na sua família, invista no relacionamento da sua casa, porque esta fase é fundamental. Se você não plantar agora, você não vai colher amanhã. Se você não investir nos seus filhos hoje, você não vai ter a companhia deles amanhã. Eu morei na América durante um tempo
e fiquei, de certa forma, perplexo com a cultura norte-americana. Não importa o status, não importa a riqueza de uma família. Quando um jovem chega na fase de ir para a faculdade, ele sai da casa dos pais e vai morar na faculdade. Mesmo que seus pais morem perto da faculdade, ou mesmo que ele tenha uma mansão, ele sai da casa dos pais e vai morar fora de casa. Sabe o que acontece? Esse vínculo é rompido. Esta ligação e aliança emocional é quebrada. Depois, esse pai, esta mãe envelhece e esse filho não quer saber mais dos pais. Esse pai e essa mãe vai para um asilo, ou vai para um condomínio de luxo, vai morar muitas vezes em grandes mansões, mas na solidão, porque não plantou. E porque não plantou, não está colhendo. Nós precisamos semear na vida dos nossos filhos. Nós precisamos cultivar esses valores absolutos emanados da palavra de Deus dentro da nossa casa, para que possamos ter a alegria de ver uma família unida, reunida ao redor de uma mesa, a esposa, os filhos, o marido, feliz da vida, comendo e saboreando aquilo que eles granjearam com seu trabalho honesto e honrado. É assim esta família. Ela foi estabelecida sobre Deus. Ela não ficou desesperadamente buscando coisas, mas priorizando a relação com Deus. Quando os filhos chegaram, esses filhos foram treinados, preparados, equipados para a vida, e agora os filhos estão grandes, estão unidos, ao redor de uma mesa, com papai e com mamãe, se alegrando, vivendo uma vida plena, maiúscula, superlativa, abundante, feliz. Mas há uma última fase que o Salmo menciona, a quarta fase da vida. Está aqui no Salmo 128, versículos 5 e 6. Diz assim: O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Durante os dias da tua vida, veja os filhos de teus filhos e paz sobre Israel. A última fase da vida é a fase agora em que os pais estão com os cabelos brancos, que os filhos cresceram, que os filhos se casaram. E agora esses pais estão olhando não apenas para os seus filhos, mas para os seus netos. Eles estão vendo os seus netos crescendo. Eles semearam na vida dos filhos, e agora os filhos estão semeando na vida de seus filhos. E agora esta família ampliou-se, alargou as suas fronteiras. E é uma família maior, mais rica, mais bonita, mais generosa, mais ampla, mais abençoadora. Que coisa maravilhosa! É quando você pode ver os seus filhos se casando e sendo felizes na vida, constituindo uma nova família, tendo novos filhos agora, e você vendo seus netos crescendo. E o texto diz que esta família vai contribuir em duas coisas, na prosperidade da cidade. Sua família precisa ser uma bênção na cidade. Sua família precisa ser uma referência na cidade. A sua família precisa ser um marco na sua cidade. Mas mais do que prosperidade, o texto diz: e vejas os filhos de teus filhos e paz sobre Israel. Deus quer te dar uma vida longeva, Deus quer te dar uma vida abençoadora, Deus quer te dar o privilégio de você ter uma descendência feliz e abençoadora na terra. Que coisa boa! É quando você pode envelhecer, ganhando rugas no rosto, mas ganhando alegria na alma. De você envelhecer com doçura, de você envelhecer e vendo seus filhos sendo reparadores de brechas, tornando a vida da sua cidade, da sua igreja, mais feliz, mais harmoniosa e mais abençoada. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua família? Em que fase da vida você está? Você talvez é solteiro? Você talvez está namorando, está noivo, está para se casar? Então tome essa decisão. Construa o seu casamento sobre esta rocha que é Deus. O Senhor precisa edificar a sua casa. Qual é a fase que você está vivendo? A fase dos filhos pequenos? Invista neles, eduque-os, prepare-os para a vida.
Eles são flechas na sua mão. Carregue-os, mas lance-os para o projeto de Deus. Qual é a fase da sua vida? Dos filhos grandes, crescidos? Já terminando o curso universitário ou já trabalhando? Então, mantenha a sua família unida, mantenha a sua família coesa. Qual é a fase que você está vivendo? A fase dos filhos se casando? A fase dos netos? A fase da família maior? Então, veja isso com alegria, para a prosperidade da sua família, para a paz da sua cidade. E eu termino dizendo para você que você é uma pessoa muito feliz, porque Deus deu a você uma família. A família é a maior riqueza que você tem. A família é uma dádiva de Deus para você. Invista na sua família. Abençoe a sua família. Experimente as doçuras de Deus por meio da sua família. Tenha tempo para a sua família. Curta a sua família. Leve a sua família a conhecer a Deus, a glorificar a Deus, a andar com Deus. E você vai usufruir o melhor desta terra. Que Deus abençoe você. Não importa a fase que você esteja, vive esta fase na presença de Deus e para a glória de Deus. Que o Senhor abençoe você. Verdade e Vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.